Graça e paz. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 13 até o versículo 21. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós outros. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não agora o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. O apóstolo Paulo estava sofrendo muitas críticas. Os críticos eram impiedosos. Os críticos do apóstolo Paulo o consideram louco. E Paulo responde aos seus críticos dizendo: se enlouquecemos, é por amor a Deus; se conservamos o juízo, é para vós. Em outras palavras, Paulo estava dizendo: se vocês me consideram louco, então eu sou louco por Deus, eu sou louco por Cristo. Mas, se conservo o juízo, se estou em perfeito juízo, então é para vós, é por amor de vós, é para servir vocês, é para pregar o evangelho da salvação ao mundo, para vocês e também aos críticos. A minha loucura em renunciar tudo, começando com a minha vida pecadora, que foi morta com Cristo na cruz, foi crucificada com Cristo na cruz, é para ganhar Cristo em mim. Isto é lucidez. Lucidez de Deus em nós. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Foi o que Paulo confessou, não só uma vez. Para mim o viver é Cristo, para mim a vida é Cristo, eu morri com Cristo, agora Cristo é a minha vida. Por causa disso, ele era acusado de louco. Mas isso é lucidez, é profunda lucidez. E por trás dessa lucidez está o amor de Deus por nós. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que é o versículo seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Eu gosto de ler esse texto junto com outro texto, o texto de João, capítulo 12, versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Cristo nos colocou em sua experiência de crucificação, e com ele nós fomos crucificados e mortos. Jesus prometeu nos atrair quando ele fosse levantado da terra, e de fato ele nos atraiu a si na cruz. Nós não fomos atraídos à cruz, fomos atraídos a Jesus mesmo na cruz. Com Cristo nós morremos, porque ele nos atraiu a si. Nós fomos identificados com ele, Cristo nos colocou em seu sacrifício. Cristo nos colocou em seu sacrifício ali na cruz. Então, com Cristo nós morremos. Na morte de Cristo, eu não escapei de morrer com ele. Eu morri com ele. Se você não morreu com Cristo, então Cristo não morreu por você. Porque o apóstolo Paulo disse que se um morreu por todos, o apóstolo Paulo disse que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então eu estou na experiência de morte com Cristo. Ele morreu por mim, mas também me fez morrer com ele. Ele morreu e eu morri. Morto ele, morto eu. A palavra de Deus está garantindo, a palavra de Deus está mostrando a nossa morte com Cristo na cruz. É preciso reconhecer que Jesus não morreu sozinho, que havia mais gente lá. Eu estava lá. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, mas eu também fui crucificado nele. Ele me crucificou. Com Cristo eu morri. Se Cristo morreu, mas você escapou de morrer, então aquele sacrifício não tem nenhum valor salvífico para você.
todos morreram na morte de Cristo. Por quê? Por que todos morreram na morte de Cristo? Todos morreram na morte de Cristo porque aquela morte era nossa. Quem precisava morrer era o pecador. Romanos 7, verso 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. A cruz é o lugar onde nós morremos com Cristo em Cristo. E nós morremos com Cristo por meio do seu corpo crucificado, porque nós fomos atraídos em seu corpo. Então nós morremos por meio do corpo de Cristo. Jesus nos substituiu na cruz, mas espiritualmente nós também morremos com Ele, e morremos porque Ele nos levou a morrer. Eu não senti nada, também não vi nada, mas eu creio. E creio por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que Ele morreu por mim, então eu creio que Ele morreu por mim. A mesma palavra também diz que eu morri com Ele, então eu creio que eu morri com Cristo. Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. A ideia da morte de Cristo é uma ideia solitária. É uma ideia de que Ele morreu sozinho e morreu no meu lugar. Essa é a ideia que muitos têm. Mas a morte de Cristo não foi em meu lugar. Ela foi uma morte por mim, para que eu pudesse com Ele morrer e morrer com Ele nele. Por isso a morte de Cristo, irmãos, não é uma morte solitária, ela é uma morte solidária. Diferente. Nós estávamos naquela morte com Ele. Jesus Cristo morreu em nosso favor. Foi um grande favor que Ele fez, morrer por mim e me levar a morrer com Ele. Um benefício muito grande. Graça. Ele morreu para trazer uma solução para o caso do pecador. Irmãos, o pecador é um caso perdido. É um caso perdido. Você vê como é o mundo? Não tem jeito. O pecador é um caso perdido. O pecador tem que morrer. Ou morre ou morre. A solução que Deus encontrou para o pecador é a morte do pecador. Ele executou o pecador em Cristo na cruz. Com Cristo, Ele fez o pecador morrer. Aí você fala assim, mas por que o pecador tem que morrer? O pecador tem que morrer porque ele é réu de morte. Ele é réu. Ele está sentenciado pelo próprio Deus. Ele nasce debaixo de uma pena de morte. Então ele tem que morrer. E Jesus veio para me livrar da minha pena de morte, mas me livrar como?
Me deixando vivo? Não. Me dando a condição de morrer na cruz, morrer com Ele, morrer nele. Então, irmãos, gostaria de salientar bem isto aqui. Jesus não veio nos livrar da nossa pena de morte, no sentido de nos deixar vivo. Ele veio para nos fazer morrer. Ele veio para morrer comigo, me dar a condição, me fazer morrer nele, para que a lei de Deus fosse cumprida, satisfeita totalmente. Jesus não veio para quebrar o galho de ninguém. Ele é chamado de juiz de toda a terra. E ele não quebra galho de ninguém. Se tem que morrer, tem que morrer mesmo. É nesse ponto que entrou o seu amor por nós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Você vê? O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impulsiona. O amor de Cristo nos convence. O amor de Cristo nos faz convictos desta verdade. Se Jesus Cristo morreu por mim, então eu morri com Ele. Se Jesus Cristo morreu por todos, logo todos morreram com Ele. Quem está por trás desse julgamento, dessa lucidez, dessa consideração? É o amor de Cristo. O amor de Cristo por nós. É por causa do amor de Cristo que me persuadiu. Então eu sei que morri com Cristo. E sei também que não vivo mais eu. Sei que eu não vivo mais por mim mesmo, mas é Cristo que vive em mim. É o amor de Deus que nos leva a essa consideração. Não é a sua cabeça. Os críticos do apóstolo Paulo não conseguiam chegar a esta verdade porque ele estava indo pela cabeça. É preciso o amor de Deus nos levar a esta convicção. E se o amor de Deus não levar você a esta convicção, você não vai ter esta experiência jamais. Se o amor de Deus não levar você a esta consideração de que Cristo morreu por você e você morreu com Ele, você não vai chegar a esta experiência com a sua mente. Não é coisa da nossa cabeça, é coisa da cabeça de Deus, que Ele revela para nós. Versículo 15 do capítulo 5 de 2 Coríntios. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Veja aí a lucidez de Deus em nós, a lucidez do Espírito Santo, a obra do amor que nos constrange. No versículo 14, o apóstolo disse: se um morreu por todos, logo todos morreram.
Agora ele diz: ele quem? Jesus Cristo morreu por todos, e nós já sabemos que esses todos também morreram com ele. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vê? Cristo morreu por todos, todos morreram com Cristo, e agora entra a ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Deus nos ressuscitou com Cristo, para que os que vivem. Quem são esses que vivem? Quem são? São aqueles que com Cristo morreram e com Cristo ressuscitaram. Esse viver aqui é o viver da nossa ressurreição com Cristo. E quando nós ressuscitamos com Cristo para viver, e viver com a vida dele em nós, não é um viver para nós mesmos. Aqui diz: para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você vê? Houve uma mudança de centro aqui. Os todos por quem ele morreu também ressuscitaram com ele. Os que vivem são os ressuscitados com Cristo. E não é um viver por si mesmo, nem para si mesmo. Esse si aqui é o eu. É o eu. O eu não vive mais em nós. Porque o eu vive para o eu. O eu vive para o eu. É um egoísmo. Irmãos, é o egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é uma pessoa voltada para ela mesma. É o eu. É o eu. Desse si nós fomos livres. Não mais eu, mas Cristo em mim. E esse Cristo que vive em mim, o Cristo ressuscitado com todo o poder, exaltado, que vive em mim, eu passo a conhecê-lo pela revelação de Deus. É Ele mesmo se revelando a nós, para que nós o conheçamos em nós. Não é um conhecimento de ouvir falar. Eu estou pregando isto para vocês, mas vocês precisam ter a revelação. Cada um precisa ter a revelação da pessoa de Jesus Cristo dentro de vocês, vivendo em vocês, em comunhão. Você precisa conhecer o Senhor agora pela revelação dele em vocês. É o que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 16 de 2 Coríntios 5. Assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não
já agora não o conhecemos desse modo. É a revelação de Cristo em mim e para mim. Esse é o crescimento da nova criatura. Você é nova criatura? Você sabe em que você tem que crescer? Você sabe qual é o crescimento de uma nova criatura? O crescimento de uma nova criatura é no conhecimento do Senhor que está nela revelado e se revelando. Esse é o crescimento da nova criatura. A nova criatura cresce no conhecimento pessoal, espiritual e íntimo de Cristo. Se você não está conhecendo o Senhor assim, você não conhece nada. Há uma nova realidade, uma realidade espiritual em todos aqueles que creram que com Cristo morreram e ressuscitaram. Há uma realidade espiritual. Eu olho para vocês e vejo aí tudo normal, um corpo envelhecendo, um corpo sofrendo a falência. Mas, irmãos, não é assim que eu tenho que olhar para vocês. Eu tenho que olhar para vocês do mesmo jeito que eu olho para o Senhor, do ponto de vista espiritual, pela revelação dele em mim. Eu preciso olhar pela palavra de Deus aquilo que está acontecendo dentro dos irmãos, porque a nova criatura está aí. Se você não tem, é outra coisa, mas você está ouvindo a palavra, está confessando, e é assim que eu os vejo. E é assim que eu também vejo as outras pessoas que não têm. Vejo pessoas perdidas e que precisam desta revelação da morte do Senhor, nossa morte com Ele, da ressurreição do Senhor, nossa ressurreição com o Senhor e o Senhor em nós. E o resultado, irmãos, dessa nossa morte e ressurreição com Cristo é a nova criatura. Versículo 17. Nós estamos seguindo aqui a sequência do texto. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo? Aquele que Ele atraiu. Em Cristo a pessoa morre com Ele. Em Cristo a pessoa ressuscita com Ele. Em Cristo Ele está em nós, vivendo a vida dele. Então o resultado dessa obra maravilhosa de Deus é a nova criatura. Quem está em Cristo é uma nova criatura. É nova criação, é novo homem. As coisas velhas já passaram, não existem mais, tudo agora é novo. As coisas velhas já passaram e passaram na cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo foi levantado da terra sobre a cruz, Ele tinha um propósito definido: cumprir a obra de Deus, ou seja, nos atrair a si, nos fazer morrer em seu corpo como velhas criaturas pecadoras e dominadas pelo pecado. Na cruz em Cristo nós fomos identificados, crucificados e mortos. Depois disso, Deus nos ressuscitou com Cristo, e a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós, Ele está em mim. Cristo vive em mim, a sua vida ressurreta
nova, justa e santa. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Em Cristo tudo é novo. Cristo é o novo em mim. A realidade da nova criatura em Cristo é esta: tudo se fez novo. A realidade espiritual, o que está acontecendo dentro de nós. Estou sob nova direção, a direção de Cristo. Você já parou para pensar no Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, vivendo em você e tomando conta de tudo? Há momentos difíceis pelos quais passamos neste mundo, mas a presença de Cristo em nós nos dá toda a segurança e conforto, consolo também. As tormentas são reais, o nosso corpo sofre as consequências da sua falência, mas no final tudo ficará bem, porque Cristo está em nós, no comando, no controle e na direção. É Cristo vivendo em nós. Então, vamos em frente, pelo seu poder que em nós se manifesta. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O seu homem exterior, o seu corpo, já se corrompeu hoje, já se envelheceu um pouquinho mais hoje, mas o homem interior, a nova criatura que está aí, se renovou. E essa renovação acontece no interior. É um interior novo. Viu, irmão? Meu irmão, o nosso interior é novo. É um novo que se renova. Isto é, não fica velho. Se renova todo dia. A nova criatura não guarda arquivo morto no seu interior. Não tem. Não tem esqueleto no armário. Não tem coisas assombrando, nem fantasmas do passado. Nova criatura não tem essa conversinha de mágoa, não, de ressentimento, não. O interior da nova criatura não é reservatório dessas coisas. A palavra do Senhor diz que o interior é novo, não é mofado, não. Se o seu interior é mofado, você não é nova criatura. É novo e se renova. No versículo 18: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus. Paulo diz assim: olha, Deus é a fonte. Deus faz tudo. Tudo vem dele. É tudo feito por ele. Tudo provém dele. Tudo, tudo, tudo. Tudo que você ouviu até agora. E tudo que Deus está fazendo na sua vida. E tudo que Ele vai fazer ainda. Tudo provém dele. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O que é reconciliação? Reconciliação expressa a ideia de unir duas partes em enfrentamento, em desacordo. Não é assim, Ivan? Chega lá duas pessoas brigando por uma questão, senta, conversa,
Há um acordo, entrou duas partes, saiu uma. Porque agora há um acordo. Estou falando com o Edivan porque ele trabalha na justiça e ele sabe disso. Quando ocorre a reconciliação, deixa de ter duas partes. Ou seja, de duas ficou uma. Não foi o que Deus fez na cruz de Cristo, irmãos? Ele está aqui reconciliando o mundo. Porque há um desentendimento entre Deus e o mundo. Há uma inimizade. Há uma contenda. Há uma separação. Há um afastamento. Há uma oposição entre Deus e o mundo. E o que é que Deus fez na cruz para resolver isso? Para reconciliar o mundo com Ele. O que é que Deus fez? Deus estava em Cristo. E lá na cruz, o mundo foi atraído em Jesus. Nós fomos colocados em Cristo. Paulo não falou? Se um morreu, logo todos morreram. Nessa morte aconteceu a reconciliação. Para que a amizade com Deus fosse refeita. Para que começasse um novo relacionamento. Deus juntou o mundo em Cristo na cruz. Deus e o mundo estavam de lados opostos. Mas Jesus assumiu o nosso pecado na cruz. Ele assumiu a nossa velha natureza, o nosso homem velho, a nossa velha criatura. Deus puniu o pecado, o nosso, em Jesus, no Filho na cruz. Deus puniu o pecador em Cristo. Por isso que diz aí o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está falando do momento em que Jesus recebeu a nossa velha natureza. Está falando do momento em que Jesus em seu corpo recebeu o pecador. E ali morreu com tudo aquilo que no corpo dele foi colocado. Jesus morreu porque ele foi feito pecado. Ser feito pecado é mais do que carregar os nossos pecados. É mais do que perdoar os nossos pecados. Jesus morreu porque ele foi feito pecado por nós. O pecado e o pecador morreram em Cristo. O Filho de Deus morreu pelos pecadores e os pecadores morreram no Filho. Deus colocou o seu Filho na cruz, colocou o pecador em seu Filho e este pecador foi punido e morto em Cristo. Jesus morreu, mas a morte que ele morreu foi a minha morte, a nossa morte. Jesus ressuscitou, mas nós também fomos ressuscitados juntamente com Ele. E a partir daí, da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós vivendo a vida dele. Essa é a única coisa que nos salva. Vamos ler o versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus.